Após o divórcio, eu não tinha ninguém. Dirigi sozinha até o hospital em trabalho de parto, tremendo a cada sinal vermelho. Minutos depois do primeiro choro do meu bebê, o médico olhou para ele e começou a chorar. Isso, sussurrou ele. Isso não pode ser possível. O médico estava chorando. Não era aquele choro discreto e profissional que às vezes acontece em salas de parto, o tipo que os médicos controlam rapidamente, piscando para conter as lágrimas e recuperando a compostura antes que a paciente perceba. Era outra coisa. Era um homem agarrado com as duas mãos à lateral do berço do recém-nascido. Seus ombros caíram enquanto ele encarava um bebê de 3 quilos e 180 gramas, com a expressão de alguém que acabará de ver um fantasma em cuja existência já tinha deixado de acreditar. Eu mesma dirigi até o hospital, com uma mão no volante do meu Honda Civic 2019 e a outra espalmada sobre a barriga, conversando com meu filho através do tecido da camisola hospitalar, que eu havia vestido em casa porque, quando entendi o que estava acontecendo, não havia ninguém para chamar nem tempo para trocar de roupa. Dirigi durante 41 minutos pela escuridão de novembro, implorando para que ele aguentasse firme, contando as contrações pelas luzes dos postes que passavam sobre minha cabeça. Parei 2 vezes em sinais vermelhos e apertei o volante com todas as minhas forças enquanto meu corpo tentava fazer algo gigantesco, algo que corpos não foram feitos para enfrentar sozinhos. Sem marido, sem família, sem ninguém. Porque Adrien Vale tinha se certificado de que fosse exatamente assim. Eu estava sozinha no quarto do hospital quando Noah nasceu. Apenas eu e uma enfermeira chamada Patrícia, que segurou minha mão com mais força do que eu esperava e dizia que eu estava indo muito bem com a convicção específica de uma mulher que já viu muitas mulheres enfrentarem coisas difíceis e sabe exatamente o peso dessas palavras. O obstetra de plantão foi chamado 2 vezes antes de o Dr. Reio chegar, ligeiramente sem fôlego, já calçando as luvas. Ele fez o parto do meu filho às 3 horas e 47 minutos da madrugada de uma terça-feira. Então olhou para Noah, para seus cabelos escuros, para suas pequenas mãos fechadas, para aquele rosto que os recém-nascidos fazem nos primeiros minutos de vida. Aquela expressão antiga, intensa e exausta de alguém que acabou de chegar a um lugar difícil. E seu rosto mudou de uma maneira que não tinha absolutamente nada a ver com qualquer emoção normal que eu já tivesse visto em uma sala de parto. As mãos dele permaneceram apoiadas na grade do berço. Seus ombros caíram. Seus olhos, e eu não estou exagerando, porque eu estava lá e vi acontecer, encheram-se de lágrimas. Isso, disse ele, quase sem emitir som. Isso não pode ser possível. Patrícia olhou para mim. Eu olhei para o médico. Dr. Reio, chamou Patrícia. Ele não respondeu por um longo instante. Depois levantou os olhos para mim. Seu rosto já havia voltado a assumir uma expressão profissional e cautelosa. Parabéns, senhorita Sutton. Ele é perfeito. Mas sua voz dizia algo que seu rosto escondia. Eu estava exausta. Estava sozinha. Meu filho estava respirando. Estava vivo. Então arquivei aquele momento no mesmo lugar onde guardo todas as coisas para as quais simplesmente não tenho capacidade emocional de lidar imediatamente. Eu ainda não sabia por que ele havia chorado. Só entenderia 36 horas depois, em uma sala cheia de advogados, quando meu marido telefonou para aquele médico. Mas estou me adiantando. Deixe-me contar quem eu era antes de Adrien Vale decidir que eu lhe era útil. E depois decidir que eu não era mais. Meu nome é Clary Sutton. Nunca me tornei legalmente Clary Vale. Embora a mãe de Adrien, Helena, corrigisse as pessoas em eventos sociais durante 3 anos sempre que usavam meu sobrenome verdadeiro. Um pequeno detalhe que diz praticamente tudo o que você precisa saber sobre Helena. Tenho 32 anos. Sou formada em finanças e trabalhei durante 6 anos, antes do casamento, como auditora contratada na Whitmore & Associates, um escritório de advocacia de médio porte localizado no centro de Chicago e especializado em casos de fraude financeira. Eu era boa no meu trabalho da maneira específica de alguém que encontra satisfação genuína na arquitetura dos números. Na forma como um livro-caixa conta uma história. Na maneira como as transferências deixam rastros. Na certeza de que o ocultamento cuidadoso de dinheiro sempre deixa alguma costura aparente. Afastei-me do trabalho em tempo integral quando Adrien e eu nos casamos, porque a agenda dele exigia isso. E porque eu acreditava, da maneira particular como acredita uma mulher que decidiu confiar em alguém, que nossa parceria era verdadeira e que meu sacrifício seria temporário. Nenhuma dessas duas coisas acabou sendo verdade. Adrien Vale tinha 38 anos. Era sócio-administrador de uma empresa de private equity chamada Meridian Capital. O tipo de empresa pequeno bastante para ser opaca e lucrativa o suficiente para nunca precisar dar explicações. Era bonito de um jeito que exigia manutenção constante. Tinha plena consciência da própria aparência em qualquer ambiente em que entrava, ajustando seu espaço da mesma forma que um artista se ajusta ao palco. Possuía o charme específico de alguém que aprendeu cedo que a atenção é um recurso valioso e passou anos aperfeiçoando a maneira de utilizá-lo. Sua mãe, Helena Vale, era o tipo de mulher que construiu toda a própria identidade em torno do sucesso do filho e da posição social que isso lhe proporcionava. Usava colares de pérolas em eventos onde mais ninguém usava pérolas. Não porque estivesse ultrapassada, mas porque entendia perfeitamente a mensagem que as pérolas transmitiam. Dinheiro antigo. Tradição. Os padrões elevados. O desprezo elegante de uma mulher que decidiu que o mundo deveria se adaptar a ela. Ela nunca gostou de mim. Eu soube disso desde o segundo jantar, quando ela me perguntou, com um sorriso tão ensaiado que parecia imóvel, com o que sua família trabalha. Respondi que era auditora financeira. Ela sorriu. Que prático. Sorri de volta. Não disse nada. Apenas fiz uma anotação mental. Sempre fui alguém que faz anotações. Descobri que estava grávida em agosto. Eu vinha tentando não alimentar muitas esperanças. Estávamos tentando havia 18 meses, tempo suficiente para que a esperança se tornasse algo que eu distribuía com extremo cuidado, gastando-a apenas quando as evidências justificavam. Desta vez, justificavam. Contei a Adrien numa quinta-feira à noite, durante o jantar. Segurei o teste de gravidez na mão porque não tinha encontrado uma maneira mais significativa de dar notícia e também não tinha energia para fazer teatro. Ele olhou para o teste por um instante. Depois olhou para mim e alguma coisa atravessou seu rosto. Algo que eu nunca tinha visto antes. Um cálculo. Rápido. Fio. Apareceu e desapareceu tão depressa que quase consegui convencer a mim mesma de que havia imaginado. Que ótima notícia, disse ele. Sorriu. Serviu mais vinho para si mesmo. Eu disse a mim mesma que tinha imaginado aquele cálculo. Não tinha imaginado.
3 semanas depois, ele ligou para a mãe. Eu sei disso porque os ouvi da cozinha. A voz dele vinha da sala de estar, naquele tom baixo e reservado que as pessoas usam quando acreditam que ninguém mais está escutando. O momento é errado. Eu sei o que preciso fazer. Sim, ela vai ficar com o bebê. Eu entendo. Só confie em mim. Fiquei parada diante da bancada da cozinha com um copo d'água nas mãos e senti o chão parecer inclinar levemente sob meus pés. Disse a mim mesma que estava interpretando as coisas de maneira exagerada. Eu estava grávida e ansiosa, e o primeiro trimestre tem o estranho poder de fazer tudo parecer mais frágil do que realmente é. Os papéis do divórcio chegaram 11 semanas depois. Adrien os atirou sobre a mesa de jantar com o desprezo característico de um homem que decidiu que a encenação havia terminado. Helena estava atrás dele, usando seu habitual colar de pérolas. Homens como meu filho, disse ela, com aquele tom agradável e quase didático de quem acredita estar apenas explicando algo que a outra pessoa já deveria saber, não ficam presos a mulheres que engravidam por dinheiro. Eu ri. O insulto era feio de uma forma tão precisa que não merecia resposta. Era o tipo de comentário que revela muito mais sobre quem o diz do que sobre quem o recebe. A única reação apropriada era registrá-lo mentalmente e seguir em frente. Foi exatamente o que fiz. Anotei aquilo na memória. Depois comecei a registrar todo o resto. Em menos de uma semana após receber os papéis do divórcio, Adrien havia congelado nossas contas conjuntas. As 3. Inclusive a conta doméstica que eu usava para comprar alimentos e pagar as contas de água, luz e demais despesas da casa. Ele cancelou meu plano de saúde vinculado ao benefício da empresa, com validade até o fim daquele mês. Também iniciou, por meios que eu só conseguiria reconstruir mais tarde, uma campanha extremamente cuidadosa para mudar a narrativa entre as pessoas do nosso círculo social. Contou a todos que eu havia traído, que a gravidez era uma armadilha para prendê-lo, que finalmente havia descoberto quem eu realmente era. Meu telefone foi ficando em silêncio. Não de uma só vez. Em etapas. E isso, de alguma forma, doía ainda mais. Primeiro, os grupos de mensagens pararam de responder. Depois desapareceram as mensagens individuais perguntando como eu estava. Então fiquei na fila de um supermercado Whole Foods, na Michigan Avenue, e vi Diane, uma mulher que havia feito um discurso emocionado no nosso casamento, olhar diretamente para mim, e imediatamente fingir encontrar algo extremamente interessante na tela do celular. Pronto. Assim, de repente, eu havia deixado de existir para eles. Mudei-me para um pequeno estúdio mobiliado em Pilsen. Custava $100 por mês, pagos em dinheiro, porque meu crédito agora estava preso ao bloqueio financeiro promovido por Adrien e eu já não conseguia apresentar a documentação exigida pela maioria dos proprietários. Eu tinha $40.200 guardados em uma conta poupança pessoal que Adrien desconhecia. Era um dinheiro que eu possuía desde antes do casamento. Sempre mantive aquela conta separada, sem motivo específico além do instinto de que algumas coisas simplesmente devem permanecer separadas. Fiz as contas. Se fosse extremamente disciplinada, aquele dinheiro duraria 11 semanas. Consegui um emprego limpando escritórios em uma empresa de administração de instalações comerciais. Meu turno era da meia-noite às 6 horas da manhã, porque eram os únicos horários disponíveis. Também consegui um segundo trabalho revisando transcrições jurídicas para uma empresa especializada em registros judiciais. Era remoto. Podia ser feito a qualquer hora. O pagamento era por página revisada. Quando nem isso era suficiente, respondia a um anúncio para dobrar roupas em uma lavanderia de hotel. Pagavam em dinheiro. O único requisito era estar disposta a permanecer 8 horas em pé, mesmo com os pés inchados. Eu estava grávida de 7 meses. Meus tornozelos inchavam todos os dias por volta das 4 horas da tarde. Desenvolvi aquela dor característica na parte inferior das costas que surge quando alguém passa horas demais em pé, em condições que claramente não foram feitas para um corpo que está gerando outra vida. Comia muita manteiga de amendoim, muito arroz, e a combinação específica de tudo o que estivesse em promoção naquela semana. É um padrão alimentar que exige muito mais criatividade do que as pessoas costumam imaginar. Não contei a ninguém o que estava acontecendo. Não porque fosse orgulhosa, mas porque estava ocupada demais. E porque, entre um emprego e outro, eu também fazia outra coisa. Foi isso que Adrien esqueceu quando bloqueou meu acesso às nossas contas. Ele esqueceu quem eu era antes de me tornar sua esposa silenciosa. Ele me tirou o acesso ao dinheiro, mas deixou para trás as senhas. Anos antes, havia anotado todas elas em um documento compartilhado da casa e nunca se deu ao trabalho de removê-las. Também deixou os registros das transferências. Usava nossa conta conjunta como conta intermediária para algumas movimentações financeiras da empresa. Esse é exatamente o tipo de descuido financeiro que acontece quando você acredita que a única pessoa com acesso aos seus registros depende demais de você para algum dia analisá-los. Também deixou as notas fiscais das empresas de fachada armazenadas em uma pasta compartilhada no Dropbox. Tecnicamente, eu ainda possuía acesso. Ele havia me concedido essa permissão 3 anos antes para organizar a documentação do imposto de renda da família e jamais revogou minhas credenciais. Provavelmente porque imaginou que uma mulher grávida, sem dinheiro, isolada socialmente e trabalhando em 3 empregos não teria tempo nem capacidade para investigar nada. Ele esqueceu que passei 6 anos encontrando exatamente esse tipo de falha em exatamente esse tipo de livro contábil. Não comecei a investigar imediatamente. Investiguei com calma. Investiguei por completo. E salvei tudo que encontrei em um disco rígido portátil que comprei por $47 em uma farmácia Walgreens. Eu mantinha no bolso frontal da bolsa que usava no trabalho de limpeza. Era o último lugar onde alguém pensaria em procurar. E o que encontrei? Transferências bancárias de contas da Meridian Capital para uma empresa de fachada chamada Lakeview Advisory Partners LLC. A empresa não possuía site. Não havia agentes registrados que pudessem ser encontrados publicamente. O endereço informado correspondia, na verdade, a uma loja da UPS em Evanston. 16 transferências realizadas ao longo de 14 meses. Total movimentado, $2.300.000. Também encontrei e-mails trocados entre Adrien e Helena por meio de uma conta pessoal que Adrien utilizava para assuntos familiares. As mensagens discutiam, de maneira específica e absolutamente inequívoca, a estratégia para o divórcio. Um dos e-mails, enviado na semana seguinte à entrega dos papéis, dizia: deixe-a sem acesso ao dinheiro até que ela abra mão da guarda. A gravidez, na verdade, nos favorece. Os tribunais tendem a simpatizar com pais que demonstram estabilidade financeira em vez de mães claramente incapazes de sustentar a criança.
Helena respondeu: se ela se recusar, espalhe a história do caso extraconjugal e documente a instabilidade da moradia dela. Certifique-se de que o cancelamento do plano de saúde pareça apenas um procedimento administrativo. Havia ainda um documento digitalizado anexado a outro e-mail na pasta do Dropbox. Parecia ser autorização para cancelar meu plano de saúde. Estava assinado com meu nome, mas a assinatura não era minha. A data indicada correspondia a um dia em que era possível comprovar que eu estava limpando um prédio comercial no centro financeiro de Chicago. Era uma falsificação. Fiquei sentada no meu pequeno apartamento de $100 por mês, às 2h30 da madrugada, segurando o disco rígido portátil e um copo d'água. Meu filho se movia lentamente dentro de mim. E senti alguma coisa se encaixar dentro do meu peito com um clique silencioso e preciso. Não era raiva. Era algo mais frio. E muito mais útil. Eu sabia exatamente o que tinha em mãos. Às 8 horas da manhã do dia seguinte, liguei para Mara Shen. Mara Shen era advogada especializada em direito de família e fraudes financeiras. Trabalhava em um pequeno escritório composto por 3 pessoas, localizado na West Washington Street. Ela tinha 18 anos de experiência, uma reputação no círculo jurídico de Chicago como advogada que outros advogados recomendavam quando um caso envolvia complexidade financeira e o jeito característico de uma mulher que passou 18 anos sendo subestimada pelos advogados da parte contrária e já havia deixado de se surpreender com isso. Encontrei seu nome por meio da Whitmore & Associates, meu antigo escritório. Liguei para minha ex-supervisora, uma mulher chamada Janette Shu, que havia sido minha mentora durante 6 anos. Quando expliquei toda a situação, ela permaneceu em silêncio por cerca de 4 segundos. Depois disse: ligue para Mara Shen. Diga que fui eu quem a indicou. Não assine nada. Liguei para Mara Shen. Ela concordou em me receber naquela mesma tarde. Levei o disco rígido portátil. Também levei um resumo impresso que eu mesma havia preparado, no formato de auditoria que ainda fazia automaticamente por força do hábito. Linha do tempo, transferências, documentação, referências, notas de rodapé e toda a clareza de alguém que teve vários meses para transformar a própria raiva em algo organizado. Mara analisou meu resumo durante 11 minutos sem dizer uma única palavra. Depois ergueu os olhos. Foi você quem preparou isso. Antes, eu auditava casos de fraude financeira. Ela voltou a olhar para o relatório. Os documentos originais estão protegidos. O disco rígido possui cópias de segurança criptografadas em 3 locais diferentes. Acrescentei: as cópias impressas estão guardadas em um cofre de segurança de uma agência do Chase na Michigan Avenue. Só eu tenho a chave. Ela me observou por alguns instantes com uma expressão que eu só entenderia mais tarde. Era Mara Shen genuinamente surpresa. E isso não acontecia com frequência. Muito bem, disse ela. Vamos conversar sobre o que acontece agora. O que aconteceu depois foram 4 meses de trabalho cuidadoso, documentado e metódico. Mara entrou imediatamente com pedido judicial para desbloquear os bens do casamento, usando a assinatura falsificada no cancelamento do meu plano de saúde como prova de má conduta financeira. O pedido foi deferido em apenas 2 semanas pela juíza Patrícia Odum. Ela estava havia 24 anos atuando na vara de família. Segundo Mara, era exatamente o tipo de juíza que precisávamos, porque tinha pouquíssima tolerância com pessoas que utilizavam poder financeiro como arma durante um divórcio. Meu plano de saúde foi restabelecido. A conta doméstica foi parcialmente desbloqueada para cobrir minhas despesas básicas. O detetive Raymond Okafor, da Unidade de Crimes Financeiros da Polícia de Chicago, especialista em fraudes corporativas havia 12 anos, assumiu a investigação das transferências bancárias após o encaminhamento feito por Mara ao Ministério Público. Ele me ligou em novembro, 3 semanas antes do nascimento de Noah. Conversamos durante 2 horas sobre as transferências para Lakeview Advisory Partners. Era extremamente detalhista. Fazia anotações à mão enquanto a conversa também era gravada. Ao final da entrevista, disse: a senhora reuniu uma documentação extremamente completa, senhorita Sutton. Agora eu sei exatamente o que devo procurar. Respondi: percebi isso. Ele sorriu. A investigação estava avançando. Tudo estava pronto. Então, às 11h14 da noite de uma terça-feira, minha bolsa rompeu. Entrei no meu Honda Civic. Uma mão no volante. A outra sobre a barriga. O restante do plano teria que esperar. Antes de qualquer outra coisa, eu precisava enfrentar a experiência mais importante e mais assustadora da minha vida. Patrícia, a enfermeira, estava lá quando Noah nasceu às 3h47 da madrugada. Foi ela quem cortou o cordão umbilical. Depois colocou meu filho sobre meu peito. Em seguida, afastou-se discretamente e nos deu nossos primeiros 30 segundos juntos. Apenas nós dois. Meu filho. E eu. Foram 30 segundos capazes de mudar completamente a maneira como eu entendia o que realmente importava. Depois, o Dr. Hale verificou os sinais vitais de Noah, aproximou-se do berço e começou a chorar. Eu o observei. Estava cansada demais. Sobrecarregada demais para compreender aquilo naquele momento. Fiz o que sempre fazia. Registrei mentalmente o fato. Arquivei. Depois dormi. Adrian chegou às 10h23 da manhã. Lembro exatamente do horário porque eu estava com o celular na mão, lendo uma mensagem de Mara quando a porta se abriu. Ainda tive tempo de virar o aparelho com a tela para baixo antes que ele entrasse. Ele vestia um bom casaco. Esse detalhe me chamou a atenção. Ele havia se vestido para aquela ocasião, da mesma forma que se arrumava para qualquer situação que considerasse uma apresentação. Helena entrou logo atrás dele, usando suas inseparáveis pérolas. Nenhuma flor, nenhum presente, nenhum gesto que reconhecesse o nascimento de uma criança. Entraram naquele quarto como quem entra em uma negociação. Porque, para eles, era exatamente isso. Adrian me observou deitada na cama com o olhar analítico de alguém avaliando a posição de um adversário. Ela sobreviveu, disse ele para Helena. Não para mim. Deixei aquelas palavras caírem no silêncio. Não respondi. O Dr. Hale ainda estava no quarto. Ele revisava meu prontuário pós-parto quando eles chegaram. Deu apenas um pequeno passo para o lado. Mas não foi embora. Percebi isso imediatamente. Helena também o viu no exato instante em que ele ergueu a postura. Alguma coisa passou entre os dois. Não era um cumprimento. Era algo muito mais antigo. Muito mais complicado.
Helena ficou completamente imóvel. Daquela maneira específica de alguém que acabou de encontrar, em um ambiente, exatamente a pessoa que jamais esperava encontrar. Vitor, disse ela. Ela sabia o nome dele. O médico olhou para ela com uma expressão que eu não consegui interpretar. Depois voltou os olhos para Noah. Adrien, para seu próprio mérito, recuperou rapidamente o controle da situação. Ele era excelente nisso. Recuperar-se era uma de suas maiores habilidades profissionais. Voltou-se para mim. Sua voz mudou. Ficou mais baixa, mais íntima. Era aquele tom que ele usava quando queria fazer alguém acreditar que estavam tendo uma conversa particular, mesmo quando claramente não estavam. Você está exausta, disse. Está sem dinheiro. Assine hoje mesmo uma guarda provisória em meu favor e eu pago toda a conta do hospital. Tudo. Você terá tempo para se recuperar. Noah terá estabilidade. É a solução mais prática. Olhei para meu filho. Noah estava deitado no berço, com as mãozinhas fechadas da maneira como todos os recém-nascidos as mantêm. Os dedos agarravam o vazio. Mas, de algum modo, pareciam continuar segurando alguma coisa. Ele estava vivo havia apenas 7 horas. Já tinha enfrentado mais complicações do que muitas pessoas encontram durante toda a vida. E ali estava ele, simplesmente resistindo. Comecei a pensar que aquilo talvez fosse uma característica de família. Não. Helena deu um passo à frente. Movia-se como uma advogada, iniciando sua alegação final. O que você realmente pode oferecer a ele? Você mora em um estúdio. Limpa escritórios à meia-noite. Sorri. Mais tarde eu entenderia que aquele sorriso havia sido a pior resposta possível para as expectativas dela. Ela esperava desespero, ou atitude defensiva, ou lágrimas. Qualquer coisa que pudesse usar contra mim. O sorriso a confundiu. Estou apenas me lembrando de uma coisa. Respondi. Do quê? Perguntou Adrien. Olhei para ele. De como vocês são descuidados quando acreditam que alguém é fraco. O olho esquerdo dele tremeu. Então enfiei a mão dentro da minha bolsa do hospital. E peguei a pasta. Estou apenas me lembrando de uma coisa. Do quê? Perguntou Adrien. De como vocês são descuidados quando acreditam que alguém é fraco. O olho esquerdo dele tremeu. Enfiei a mão na bolsa do hospital. A pasta tinha 43 páginas. Não eram os documentos originais. Esses estavam com Mara, guardados em um armário à prova de fogo no escritório dela, na West Washington Street, com cópias armazenadas em 3 outros locais seguros. Ali havia apenas cópias impressas. O tipo de documento que você leva para mostrar o que possui, sem entregar aquilo que os outros tentariam tirar de você. Coloquei a pasta sobre a mesa de apoio. Adrien viu os e-mails impressos logo na primeira página. A mudança em seu rosto não foi dramática. Foi sutil. E isso era ainda pior. Era uma mudança quase imperceptível em um homem que havia aperfeiçoado a arte de não demonstrar emoções. A cor do rosto mudou discretamente. O maxilar enrijeceu. Este aqui, falei, levantando a primeira folha, é o meu favorito. Mostrei a página. A parte em que sua mãe escreve: se Clary se recusar a abrir mão da guarda, espalhe a história do caso extraconjugal e deixe-a sem acesso a dinheiro. Olhei para Helena. Muito elegante. Muito específico. A boca dela se abriu. Nenhuma palavra saiu. Depois temos as transferências para Lakeview Advisory Partners. Passei para a próxima folha. 16 transferências. $2.300.000 ao longo de 14 meses, saindo das contas da Meridian Capital para uma empresa de fachada registrada no endereço de uma loja da UPS em Evanston. Coloquei aquela página sobre a mesa. E aqui está a assinatura falsificada no cancelamento do meu plano de saúde. Toquei no documento. Essa é particularmente interessante, porque a assinatura aparece em um documento datado de 14 de novembro, e eu tenho um registro de ponto com horário que comprova que, nesse mesmo dia, eu estava limpando o Merchandise Mart da meia-noite às 6 horas da manhã. Adrien deu um passo. Não em direção à pasta. Em direção a mim. Era um movimento típico de um homem que acredita que proximidade física também é uma forma de controle. O Dr. Hale segurou seu pulso. Não o agarrou. Apenas pousou a mão ali, calmamente, com a firmeza silenciosa de alguém que não iria recuar. Encoste nela, disse o Dr. Hale, e a polícia chega antes do seu advogado. Adrien puxou o braço de volta com força. Você não faz ideia de quem está protegendo. O Dr. Hale olhou para Noah. Seu rosto assumiu novamente aquela expressão que eu havia visto às 3 horas e 47 minutos da madrugada. Aquela expressão partida. Íntima. Algo que não se encaixava em nenhuma categoria profissional. Acho que faço, sim. Disse isso em voz baixa. Adrien o encarou. Algo mudou em seus olhos. Talvez reconhecimento. Ou algo muito próximo disso. Mas ele rapidamente recuperou o controle. Era excelente em controlar tudo. Voltou-se para mim. Isso são apenas cópias. Sorriu. Cópias não significam nada. Sua advogada não tem nenhuma prova admissível. Isso aqui é só teatro. Sorri de volta. Você tem razão quanto ao fato de serem cópias. Fiz uma breve pausa. Está completamente errado sobre o que isso significa. Ele me observou por alguns segundos. Depois olhou para Helena. Ela continuava encarando o Dr. Hale com a expressão de uma mulher que acabará de descobrir uma variável que jamais havia considerado e tentava desesperadamente calcular suas consequências. Nós voltaremos. Eu sei. Olhei diretamente para ele. Traga seus advogados. Eles voltaram na manhã seguinte, às 9 horas e 15 minutos. Adrien usava o mesmo casaco elegante. Helena vestia preto. Preto de verdade. Uma escolha deliberada. O tipo de roupa que uma mulher usa quando quer transformar sua presença em uma declaração. Vieram acompanhados de 2 advogados. Um deles era Gregory Webb, sócio sênior de um escritório que eu conhecia desde meus tempos na Whitmore. Caro. Agressivo. O outro era um advogado mais jovem, encarregado de carregar a pasta de documentos. Ele parecia ligeiramente desconfortável. Webb largou alguns papéis sobre minha mesa de apoio com a naturalidade treinada de quem faz aquilo tantas vezes que já nem considera necessário enfatizar o gesto. Assine voluntariamente, senhorita Sutton. O tribunal verá sua cooperação com bons olhos. Melhor do que extorsão? Perguntei. Adrien riu. Era o riso de um homem interpretando confiança.
Você tem cópias de documentos que não provam absolutamente nada. Não possui dinheiro para sustentar uma longa batalha judicial. Está deitada em uma cama de hospital com recém-nascido. Seja realista. A porta se abriu. Mara Shen entrou. Atrás dela vieram 2 administradores do hospital e o detetive Raymond Okafor, vestindo um terno cinza simples e segurando um tablet. Mara colocou o aparelho sobre a mesa, ao lado dos documentos de web. Na tela aparecia um relatório que reconheci imediatamente. Era a análise financeira completa que ela havia encomendado. O autor era Thomas Reynolds, perito contador especializado em fraudes financeiras corporativas havia 21 anos. Ele passou 6 semanas analisando toda a documentação que eu havia reunido. O resultado era um relatório de 48 páginas. Mara começou a falar, sem elevar a voz. Ela nunca elevava a voz. Era justamente isso que lhe dava autoridade. Ela não precisava falar alto para controlar uma sala inteira. Coação financeira durante um processo de divórcio em andamento. Fez uma pequena pausa. Fraude em seguro. Outra pausa. Difamação. Mais uma. Interferência ilegal na guarda da criança. Olhou para Helena. Senhora Vale, seus e-mails são extraordinariamente específicos, do ponto de vista jurídico. As pérolas de Helena se moveram quando ela engoliu em seco. São correspondências privadas. O detetive Okafor respondeu sem alterar a expressão. Não quando documentam crimes, senhora. Webb virou lentamente a cabeça para Adrien. Era o olhar de um advogado recalculando completamente sua manhã. Adrien apontou para mim. Ela roubou documentos confidenciais da empresa. Isso é espionagem industrial. Quero que isso fique registrado. Respirei fundo. Eu preservei documentos financeiros do patrimônio do casamento durante um processo de divórcio em andamento. Olhei diretamente para Webb. Isso não apenas é legal, como também é expressamente protegido pelas leis de divulgação obrigatória do estado de Illinois. Inclinei levemente a cabeça. Vocês realmente deveriam ter estudado a legislação sobre divulgação patrimonial antes de cometer fraude. Mara sorriu. Era um sorriso pequeno. Daqueles que escondem muito mais do que revelam. Clareza absoluta. Pela primeira vez desde que o conhecia. 4 anos de casamento. 4 anos vendo Adrien controlar todas as salas em que entrava. Adrien Vale parecia genuinamente assustado. Não estava fingindo serenidade. Não estava calculando como se recuperar. Estava com medo. Então o Dr. Hale deu um passo à frente. Só naquele momento percebi que ele já estava no quarto quando todos haviam chegado. Ele permanecerá ali. Escolhera ficar discretamente parado em um canto da sala, esperando. O que significava que já sabia que alguma coisa aconteceria. Também apresentarei uma declaração pessoal, disse calmamente, sobre tudo o que testemunhei neste quarto ontem. Adrien voltou-se para ele. Era possível enxergar o cálculo acontecendo atrás de seus olhos. Avaliando. Pesando. Decidindo se deveria usar o que sabia. Decidiu usar. Claro que vai. O desprezo em sua voz era diferente daquela arrogância cuidadosamente ensaiada que costumava exibir. Era mais bruto. Mais agressivo. Menos controlado. Bancando o herói, não é, pai? O quarto inteiro mergulhou no silêncio. Não aos poucos. Instantaneamente. Da maneira como o ambiente inteiro congela quando alguém acaba de revelar, sem querer, uma verdade enorme diante de várias testemunhas. Helena sussurrou, quase inaudível. Adrien. Tarde demais. Mara virou lentamente a cabeça para o detetive Raymond Okafor. Faça um registro, por favor, disse Mara com a calma precisa de alguém que estava esperando exatamente por aquele momento. O Sr. Vale acaba de confirmar que já tinha conhecimento da identidade do Dr. Hale e da relação de paternidade entre eles, apesar de ter apresentado 3 declarações separadas a este tribunal afirmando que nenhum parente paterno podia ser identificado ou localizado. Ela deixou que aquelas palavras permanecessem no ar. O rosto de Adrien desmoronou. Não de uma só vez. Em partes. Primeiro o maxilar, depois os olhos. Por fim, toda aquela construção cuidadosamente mantida de confiança que ele exibirá todos os dias desde que eu conhecia. E foi então que finalmente entendi por que o médico havia chorado. Quero contar essa parte com cuidado. Porque foi justamente essa parte que me obrigou a lidar com algo extremamente complexo, enquanto eu também enfrentava a coisa mais simples e mais importante do mundo. Meu filho. Vivo. Respirando. Resistindo. O Dr. Victor Hale era o pai biológico de Adrien. Não seu pai legal. O homem que constava na certidão de nascimento de Adrien era Leonard Vale, marido de Helena, falecido quando Adrien tinha 9 anos. Mas Leonard Vale nunca havia sido seu pai biológico. Victor Hale era um jovem médico residente quando teve um breve relacionamento com Helena. O relacionamento terminou de forma abrupta. Mais tarde eu descobriria o motivo. Helena concluiu que a carreira de Victor não oferecia o futuro que ela desejava. Escolheu Leonard Vale. E jamais contou a Victor sobre a gravidez. Victor Hale passou 30 anos sem saber que tinha um filho. Helena passou esses mesmos 30 anos garantindo que ele jamais descobrisse. Inclusive quando a empresa de Adrien começou a enfrentar problemas jurídicos 3 anos antes. Naquela época, Adrien havia feito um teste de genealogia genética para um projeto sobre sua ancestralidade. O serviço identificou uma correspondência muito próxima do lado paterno. Um médico de Chicago chamado Victor Hale. A carta com esse resultado chegou. Helena a interceptou. Nunca mostrou o documento a Adrien. Nunca entrou em contato com Victor. Simplesmente fez a correspondência desaparecer. Como fazia desaparecer tudo aquilo que ameaçasse os planos que construíra. O aparecimento de um pai biológico com direitos legais complicaria toda a estrutura sucessória que ela levará 30 anos para preservar. Victor Hale também havia feito o mesmo teste genético 18 meses antes. Foi incentivado por sua filha, fruto de seu casamento e meia-irmã de Noah, que mais tarde conheceríamos. Ele recebeu a notificação da correspondência genética. Encontrou o nome de Adrien Vale. Tentou entrar em contato pelo sistema de mensagens da plataforma de genealogia. Nunca recebeu resposta. A conta havia sido configurada para bloquear mensagens recebidas. Então pesquisou Adrien Vale na internet. Leu sobre o processo de divórcio, que era público. Leu que havia uma esposa grávida.
Então aconteceu algo que parecia menos uma coincidência e mais a maneira misteriosa como o universo às vezes corrige determinadas histórias. Naquela terça-feira, às 3h47 da madrugada, Vitor Hale era justamente o médico obstetra de plantão no Northwestern Memorial Hospital. Foi ele quem realizou o parto do próprio neto. Olhou para o rosto do bebê. Viu a estrutura óssea de Adrian Vale. A coloração herdada de Helena. Mas também viu outra coisa. Algo escondido sob aquelas duas heranças. Algo que era exclusivamente dele. Vitor Hale. Aquela semelhança familiar que pula gerações e aparece exatamente onde ninguém espera. Ele simplesmente não conseguiu impedir as lágrimas. Também não conseguiu explicar à enfermeira Patrícia por que permaneceu no hospital na manhã seguinte. Ele compreendia que o que estava prestes a acontecer precisava de uma testemunha. Na noite anterior, fora ele quem entrou em contato com o escritório de Mara por meio do departamento jurídico do hospital para avisar que pretendia apresentar uma declaração oficial. Quando permaneceu parado naquele canto do quarto, ele não imaginava que Adrian acabaria chamando de pai em voz alta. Nem Mara imaginava isso. Mas ela estava preparada mesmo assim. Porque Mara Chen sempre estava preparada. A partir dali, todo o processo passou a avançar mais rapidamente do que normalmente acontece em ações de divórcio. O que não significa rapidez. Apenas significa que tudo anda um pouco mais depressa quando o advogado da outra parte perde completamente o entusiasmo pelo próprio cliente. Gregory Webb renunciou à defesa de Adrian 10 dias após o encontro no quarto do hospital. Nunca soube exatamente o que aconteceu entre eles nesse intervalo. Mas a assistente de Webb telefonou para o escritório de Mara formalizando sua retirada do caso. Mara descreveu aquilo para mim como um reconhecimento profissional. Segundo ela, Webb simplesmente avaliou o cenário e concluiu que era impossível vencer. Adrian contratou outro advogado, Douglas Fier, especialista em defesa criminal. Sua primeira providência foi tentar negociar com a equipe do detetive Raymond Okafor a respeito da investigação das transferências bancárias. A negociação não produziu o resultado que Adrian esperava. Ele foi formalmente denunciado em janeiro. As acusações incluíam fraude financeira, fraude em seguro, difamação. A ação civil correspondente foi apresentada separadamente. A acusação de interferência na guarda da criança era relativamente inédita. Mara precisou pesquisar precedentes jurídicos antes de formulá-la. Ao final, ela foi enquadrada como controle coercitivo com base na legislação de direito de família do estado de Illinois, que vinha sendo ampliada. Helena também foi denunciada separadamente. Os e-mails eram, como o detetive Okafor havia observado naquele quarto de hospital, extremamente específicos. O advogado dela passou bastante tempo tentando convencer o tribunal de que aquelas mensagens eram apenas exageros entre mãe e filho. A juíza Odum ouviu a argumentação. Depois decidiu rejeitá-la. As transferências para Lakeview Advisory Partners passaram a ser investigadas também pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, além da Unidade de Crimes Financeiros da Polícia de Chicago. Thomas Reynolds, o contador forense, prestou depoimento durante a audiência preliminar. Seu relatório de 48 páginas foi admitido como prova. Minha documentação original. O disco rígido. O conteúdo do cofre bancário. A linha do tempo impressa que eu havia preparado às 2h30 da madrugada naquele pequeno estúdio em Pilsen. Tudo foi incorporado ao processo como prova complementar. Nos documentos internos de agendamento do tribunal, a escrivã da juíza Odum descreveu meu material com uma expressão que jamais esquecerei. Documentação excepcionalmente abrangente. Quando li essa frase, pensei imediatamente em Janette Chu. Foi ela quem me ensinou o que significava produzir uma documentação realmente completa. Senti um calor silencioso e muito específico tomar conta do meu peito. Vitor Hale apresentou oficialmente os documentos que comprovavam sua paternidade em fevereiro. Não houve contestação. A própria confirmação feita por Adrian dentro do quarto do hospital, diante de 2 administradores do hospital, um detetive, 2 advogadas da parte contrária, Mara Chen e 2 integrantes da própria equipe jurídica de Adrian, tornava qualquer tentativa de negar aquela paternidade juridicamente problemática e, na prática, completamente inútil. Vitor e eu nos encontramos para tomar café em março, em uma cafeteria perto do hospital, enquanto Noah dormia no bebê conforto preso ao meu peito. Ele tinha 61 anos. Era cuidadoso com cada palavra. Possuía aquela qualidade de alguém que passou 30 anos praticando precisão emocional porque trabalhava em uma profissão onde a precisão era essencial, e acabou aplicando o mesmo rigor à própria vida interior. Ficou olhando para Noah durante muito tempo. Por fim, disse, não quero complicar ainda mais a sua vida. Eu sei que ela já é complicada. Não é exatamente simples, concordei. Mas Noah merece saber de onde veio. Fez uma breve pausa. Toda a história de onde ele veio. Vitor olhou para mim. Eu gostaria de fazer parte disso. Da maneira que fizer sentido. No ritmo que vocês acharem melhor. Assenti. No ritmo que fizer sentido. Ele concordou com a cabeça. Naquele momento, Noah soltou aquele pequeno som que fazia quando estava entre o sono e o despertar. Um murmúrio suave e curioso. Como alguém experimentando um instrumento novo pela primeira vez. O rosto de Vitor mudou discretamente. Foi uma mudança silenciosa e íntima. Ele se parece com meu pai. Sorri. Seu pai biológico. Sim. Olhou novamente para Noah. O maxilar. Ri baixinho. O maxilar realmente entrega. Vitor sorriu. Um sorriso verdadeiro. Espontâneo. Sem ensaio. O sorriso de alguém que nunca precisou fingir aquele sentimento porque jamais tivera a oportunidade de vivê-lo antes. Minha advogada, Mara Chen, concluiu o acordo referente às ações cíveis em abril. Não vou revelar o valor exato. Primeiro porque esse não é o ponto da história. Segundo porque Mara tem opiniões bastante específicas sobre divulgar publicamente valores de acordos judiciais, e eu respeito isso. O importante é que o acordo foi suficiente. Mais do que suficiente. Suficiente da maneira exata como algo finalmente recebe o valor correto depois de passar anos sendo subestimado. Saí do pequeno estúdio em Pilsen em maio. Hoje moro em Lincoln Square. Um apartamento com 2 quartos, uma pequena varanda e um prédio que permite cães. Ainda não tenho um,
Mas gosto de saber que essa possibilidade existe. Pela manhã, a luz entra pelas janelas voltadas para o leste e atravessa o piso da cozinha em uma faixa dourada aproximadamente das 7 às 9 horas da manhã. Noah costuma ficar deitado em seu tapete de atividades observando as partículas de poeira dançarem naquele feixe de luz. Ele acompanha cada movimento com a concentração absoluta de alguém que acabou de descobrir que o mundo contém uma quantidade infinita de coisas interessantes. E ele está certo. Voltei a trabalhar em setembro. Não limpando escritórios. Não revisando transcrições. Nem dobrando roupas de hotel. Janete Chu me ligou em agosto. Você está pronta? A Whitmore & Associates tinha uma vaga para auditora sênior. A profissional que ocupava o cargo havia ido para um escritório concorrente, levando consigo boa parte do conhecimento acumulado da empresa, e os sócios queriam preencher a vaga rapidamente. Janete disse, você está qualificada até demais para esse cargo. Sorri. Eu sei. Ela arqueou a sobrancelha. Então por que quer começar justamente por ele? Respirei fundo. Porque quero uma carga de trabalho que eu consiga administrar enquanto Noah ainda é pequeno. Depois posso crescer para qualquer outra função. Ela permaneceu em silêncio por um instante. Depois sorriu. Essa foi uma resposta muito prática. Ri. Já ouvi isso antes. Comecei numa segunda-feira. Noah frequenta uma creche localizada a 2 quadras do escritório. Chama-se Miss Patrice's. É administrada por uma mulher que trabalhou como enfermeira pediátrica e segura os bebês como se realmente quisesse protegê-los. Esse era, de longe, meu principal critério. Deixo Noah lá às 8 horas e 30 minutos da manhã. Busco às 5 horas e 15 minutos da tarde. Às vezes fazemos o caminho mais longo para casa, passando pelo parque. Outubro em Chicago dura pouco, mas é bonito de um jeito muito específico. Vale facilmente os 20 minutos extras. Vitor Reio janta conosco no primeiro domingo de cada mês. Nada disso foi planejado. Simplesmente aconteceu. Como as coisas verdadeiras costumam acontecer. Pouco a pouco. Através da decisão repetida de continuar fazendo algo que faz bem. Toda vez ele leva alguma coisa. No primeiro mês, apareceu com uma planta. Disse que não fazia ideia do que seria apropriado levar. No segundo mês, trouxe um álbum de fotografias de seu próprio pai. Explicou que havia pensado no que eu dissera sobre Noah merecer conhecer toda a história de sua origem. No terceiro mês, levou sua filha Lídia. Ela tem 35 anos. É terapeuta ocupacional pediátrica. Passou praticamente o jantar inteiro sentada no chão brincando com Noah enquanto realizava uma avaliação completamente não oficial, mas aparentemente extremamente detalhada, do desenvolvimento dele. Ela insistia o tempo todo. Estou só brincando. Não estava. No dia seguinte recebi um e-mail cheio de materiais, referências e sugestões. Gostei dela imediatamente. A doutora Renata Oi, psicóloga clínica licenciada, trabalha há 11 anos em Chicago. É especialista em transições de vida e recuperação de vítimas de controle coercitivo. Faço terapia com ela desde fevereiro. Ela faz perguntas que me obrigam a pensar antes de responder. Com o tempo percebi que esse é exatamente o tipo de terapeuta que funciona para mim. Na nossa sessão mais recente, perguntou, quando Noah tiver idade suficiente para entender tudo o que aconteceu este ano, o que você gostaria que ele soubesse? Pensei no Honda Civic. Nos sinais vermelhos. Uma mão no volante. A outra sobre a barriga. Pensei no disco rígido portátil escondido no bolso frontal da bolsa do uniforme da empresa de limpeza. Pensei em um médico chorando diante de um berço às 3 horas e 47 minutos da madrugada. Respirei lentamente. Quero que ele saiba. Fiz uma pausa. Que a pessoa que tenta fazer você se sentir pequeno está contando justamente com o fato de que você aceite a medida que ela atribuiu ao seu valor. Olhei para a doutora Oi. E que a coisa mais importante que alguém pode fazer. Sorri. A única que realmente funciona é se recusar. Ela permaneceu alguns segundos em silêncio. Depois perguntou, e você se recusou? Pensei em Adrien atirando os papéis do divórcio sobre a mesa de jantar. Pensei em Helena e em suas pérolas. Pensei nos 47 e-mails nunca respondidos. Nos 2.300.000 em transferências bancárias. Na assinatura falsificada em um documento datado de 14 de novembro. Pensei nos dedinhos de Noah fechados sobre o vazio. Segurando firme mesmo assim. Sorri. Eu guardei todos os comprovantes. A doutora Oi sorriu de volta. Essa é uma excelente resposta. Helena Vale firmou um acordo judicial em setembro. Não vou entrar nos detalhes. O processo ainda está em andamento. E Mara foi bastante específica sobre o que posso ou não comentar publicamente. O que posso contar é que os e-mails eram, como o detetive Okafor havia dito naquele quarto de hospital 7 meses antes, extremamente específicos. E especificidade, nas mãos de pessoas que sabem utilizá-la, é uma das coisas mais poderosas que existem. A empresa de Adrien, Meridian Capital, está sob investigação da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. As operações da empresa foram suspensas até a conclusão da investigação. Sua licença profissional está sendo reavaliada. Gregory Webb, seu primeiro advogado, também foi interrogado brevemente sobre o conhecimento que possuía a respeito das transferências bancárias. A investigação não resultou em acusações contra ele, mas, segundo Mara, rendeu algumas semanas bastante desconfortáveis para seu escritório. E o que aconteceu com Adrien, pessoalmente? O acerto de contas interno que ele precisou enfrentar ao descobrir que sua mãe lhe escondera, durante 38 anos, a existência de seu pai biológico. Que o homem que trouxe seu filho ao mundo era justamente o pai que ele jamais tivera permissão para conhecer. Essa não é a minha história para contar. É uma situação complicada em aspectos aos quais nunca tive acesso. E, sinceramente, não tenho certeza se gostaria de ter, mesmo que pudesse. Algumas histórias simplesmente não me pertencem. A história de Noah, sim. Essa eu mesma contarei a ele quando chegar a hora. Nas palavras que uma criança for capaz de compreender. No domingo passado, Vitor segurava Noah no colo, na varanda, enquanto eu preparava o jantar. Eu conseguia ouvi-los através da porta de vidro. Não distinguia palavras. Apenas sons. A voz grave de Vitor seguia um ritmo calmo e paciente. Noah respondia do seu jeito. Aos 7 meses, ele já possuía um repertório enorme de sons entusiasmados. Uma linguagem completamente própria. Inteiramente dele. Fiquei diante do fogão escutando.
E havia alguma coisa muito especial naquela troca. Eram duas pessoas começando a descobrir que pertenciam uma à outra, aprendendo, pouco a pouco, a frequência exata dessa ligação. Uma frequência que alcançava um lugar muito profundo. Pensei em Adrian dizendo, pai naquele quarto de hospital. Pensei no silêncio que veio logo depois. Pensei em um homem que passou 30 anos sem saber que tinha um filho. Agora estava em minha varanda, numa tarde de outubro, aprendendo a pronunciar o nome do próprio neto. Noah. Pensei na matemática muito específica de tudo o que foi perdido, do que permaneceu, e do que, contra todas as expectativas razoáveis, acabou sendo devolvido. A equação nunca fechou perfeitamente. Nunca fecha. Mas Noah estava rindo de alguma coisa que Victor havia dito. Uma gargalhada verdadeira. Daquelas que bebês de 7 meses dão com o corpo inteiro. Sem qualquer reserva. Sem qualquer medo. O som atravessou a porta de vidro e chegou até a cozinha. Parei por um instante, segurando uma colher de pau. Senti o chão sob meus pés. Firme. Presente. Meu. Adrian acreditou que poderia me destruir pela fome. Esqueceu que eu sabia exatamente como reconhecer uma brecha. Esqueceu que a mulher que dobrava roupas de hotel à meia-noite era a mesma que passara 6 anos encontrando exatamente esse tipo de dinheiro escondido exatamente nesse tipo de livro contábil. Esqueceu que um disco rígido portátil custa $47 em uma Walgreens. Esqueceu que toda negligência deixa rastros. Deixa comprovantes. Esqueceu. Essa é a parte a qual sempre volto. Quando você tenta transformar alguém em nada, está apostando tudo na ideia de que essa pessoa aceitará ser definida dessa maneira. Eu não aceitei. Dirigi sozinha até o hospital, na escuridão, com uma mão no volante e a outra sobre a barriga. E, em um quarto de hospital, às 3h47 da madrugada, um médico olhou para meu filho e chorou. Não de tristeza, mas pelo choque muito específico de ver o impossível se tornar realidade. Um avô conhecendo seu neto. Uma verdade finalmente encontrando o caminho de volta para casa. Essa foi a parte que ninguém planejou. A parte que não podia ser bloqueada, nem falsificada, nem manipulada. Há coisas que simplesmente são verdadeiras. E as verdades têm uma estranha maneira de, mais cedo ou mais tarde, entrar justamente nos lugares que foram construídos para mantê-las do lado de fora. Ele congelou as contas. Cancelou meu plano de saúde. Disse a todos que eu não tinha nada. Esqueceu que não ter nada é, muitas vezes, o melhor lugar possível para começar a construir um caso. Os dedos de Noah se fechavam sobre o vazio. Mesmo assim, ele continuava segurando firme. Eu também.